E aí, galera, será que o café, caro do jeito que tá no Brasil, é um sinal do fim dos tempos? É um sinal do apocalipse? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu sou o Marcão, teólogo, especialista aqui em fim dos tempos e adoração. E, cara, se inscreve no meu canal, me siga lá no Instagram, Marcão Tel, de Teologia. Você vai ver na descrição aqui do vídeo também um material extra que eu fiz para vocês. Ele é gratuito, é um e-book grátis a respeito do fim dos tempos em Mateus 24 e 25. Lá no site você vai ver todos os outros materiais que já tiverem também. E me segue lá no Instagram para você ter acesso também a essas coisas e é de graça, cara. Vai lá. Então eu quero falar para vocês como que o preço do café hoje, o preço exorbitante que a gente tem vivido aqui no Brasil, eu tô gravando esse vídeo em 5 de abril de 2025, como que o preço dessas coisas pode ser ou não um sinal do fim dos tempos. E eu vou mostrar aqui para vocês como ele é um sinal, mas também ainda não é um sinal. Não é uma coisa concreta, tá? Vamos ver para frente, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Estamos aí em Mateus 24, tá? Versículo 7 e 8, tá? Nessa sessão onde Jesus ele vai falar vários sinais que dizem respeito aos tempos do fim. Essa pergunta ela é levantada. Jesus ele inicia esse sermão profético para responder uma pergunta dos seus discípulos a respeito dos tempos do fim, da vinda e dos sinais. Então, quando Jesus começa a falar dos sinais dos tempos do fim, ele vai falar, é, ele vai falar esses versículos que estão aqui, beleza? Eu vou deixar o convite para vocês também aqui no canal. Em breve já vai ser postado, ou na hora que você ver esse vídeo, já vai estar postado uma série de vídeos, né? A respeito do Apocalipse de Jesus, que é o mesmo tema do e-book, é, onde eu falo, onde eu vou falar tintim por tintim o que Jesus fala sobre o fim dos tempos diretamente no seu sermão profético, beleza? Então, vamos lá. Mateus 24, versículo 7, ele vai falar ó, que nação se levantará contra nação, reino contra reino, tá? Isso eu vou falar na outra sessão, hoje é só sobre o café, tá? Então ele fala que haverá fomes, isso, e aqui que a gente chega. O café eu dei de exemplo, é claro, porque é uma coisa que ficou muito marcante no nosso país hoje, né? O café, o ovo, arroz e vários itens, outros itens essenciais. E o café não é essencial, né? Mas não é um item essencial, mas é um item de alto consumo. A gente consome muito, a gente bebe muito café e de repente o cafezinho que é tão simples ficou caro pra gente. Então, essas fomes que aparecem aqui no texto, elas são geradas sim por movimentos de altíssima inflação, gera fome, as pessoas não conseguem comprar. Então Jesus trata isso como um sinal do fim dos tempos, o próprio Cristo, tá? Mas a gente vai ver aqui, ó, continuando o texto, que ele vai falar aqui, ó, porém, eu sempre vou falar isso aqui em todos os vídeos, você vai ver eu marcando muito esse tipo de coisa. Porém, esse tipo de palavra, porém, porque, para que, se, elas fazem uma transição entre uma coisa e outra, entre o que está falando aqui e o que está falando antes. Então ele faz uma ponte, tá? De forma bem, explicando bem simples, é isso. Então, o que que ele está querendo dizer aqui, ó? Que você tem fome, você tem terremoto, você tem guerras aqui e vários outros sinais que ele fala antes. Porém, quer dizer o quê? Que mesmo tendo esses sinais, isso aqui ainda não é o fim. Isso aqui é o que Jesus chama de princípio das dores. Beleza? Então, o café hoje, ele é um sinal? Sim, é um sinal. Só que ele ainda não é a fome definitiva que vai retratar um pouco mais para frente que eu vou falar para vocês. O princípio das dores é relacionado às dores de parto, tá? Dores de parto. Por quê? As dores de parto, se você é uma mulher, você teve filho com um parto normal ou antes da cesárea você passou pelo processo ali, de trabalho de parto, você sentiu dores, as contrações. Então, as dores de parto, elas vão aumentando em intensidade
e vão aumentando em frequência com o tempo. Nossa, ficou muito feio aqui, deixa eu apagar. Vão aumentando em frequência. Então, as contrações elas vão ficando cada vez mais doloridas e o intervalo de tempo entre uma contração e outra vai ficando cada vez menor até o neném nascer. Então, essa imagem, essa ilustração que Jesus usa é para falar que todos esses sinais que ele está falando aqui, eles ainda não são um fim, mas são coisas que vão acontecendo de uma forma cada vez mais intensa e cada vez mais frequente conforme o tempo vai passando até chegar os tempos do fim. Acho que até aí deu para entender, né? Então, desse ponto de vista, o preço alto do café hoje é sim um sinal. Mas o que eu quero mostrar para você agora é que existe ainda algo reservado para tempos posteriores. Então vamos lá. Em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, a gente vê aqui a abertura do terceiro selo. O que é importante a gente perceber do terceiro selo é que o terceiro selo, ele necessariamente ele vem depois do segundo, que também vem depois do primeiro, certo? O primeiro selo, ele está relacionado, entre muitas outras coisas, com o anticristo revelado, tá? E isso tem alusões à construção de templo em Jerusalém, a muitas outras coisas que não aconteceram. Então, segue a lógica comigo. Se o ponto 1 não aconteceu, é possível o ponto 3 ter acontecido? Não, né? Se o ponto 1, se o primeiro selo não foi aberto, o terceiro com toda certeza, absolutamente, não foi aberto. Então, esse aqui também não abriu. Então, isso aqui está falando do futuro. Beleza? Então, nesse ponto aqui, futuro, a gente vê o cavalo preto com a balança na mão, aqui eu estou no versículo 6. E ouvi que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário. E aí que vem importante, tá? Nesse momento aqui do futuro, a gente tem o processo desse sinal de uma forma muito maior. Ou seja, uma fome muito maior, uma inflação muito maior. Ok? Porque uma medida de trigo é uma alimentação para o dia, tá? Alimentação que só dá para a subsistência do dia. E um denário é o salário do dia. Ou seja, tudo aquilo que você ganha só dá para a subsistência de uma pessoa. Beleza? E aí pensa no seguinte: não adianta pensar que esse valor está bom porque você consegue sobreviver, mas pensa no seguinte: em todas as casas, não são todas as pessoas que trabalham. Nesse momento, não tem emprego para todo mundo. No futuro, enfim, se o salário dá só para uma pessoa comer, numa casa onde tem várias pessoas, como que essas pessoas vão sobreviver? Então, tá, tá, tá profetizado, né, para o futuro, que uma fome num contexto muito maior e muito mais severo, que está relacionado aos tempos do fim, aos últimos 3 anos e meio da história, mas o que a gente vive hoje também é um sinal. Então, o que a gente vive hoje em relação ao café é sim um sinal, mas ainda não é o sinal lá de Apocalipse no final. Beleza? Para você saber mais sobre isso e saber mais em relação aos tempos do fim, eu recomendo muito que você assista, que você baixe o e-book que eu tenho de graça aqui no link da descrição, e também que você assista a minha série de vídeos em relação a Mateus 24, 25, que é o Apocalipse de Jesus, que é os ensinos de Jesus, numa palavra não muito simples, mas é a escatologia, ou seja, um ensino em relação aos tempos do fim, que o próprio Jesus disse diretamente. Então, Deus te abençoe e vamos embora.